A rendição da França em 1940 é frequentemente atribuída a um ataque inesperado através da Bélgica, e geralmente essa análise termina por aí. No entanto, poucas pessoas se perguntam por que os franceses estavam tão suscetíveis a um ataque surpresa desde o início. Hoje vamos explorar três razões principais para a derrota francesa em 1940: problemas econômicos, o crescente controle civil sobre os militares e também uma abordagem militar conservadora. Também vamos comparar os equipamentos militares alemães e franceses para ver se isso influenciou ou não no resultado entre essas batalhas. Primeiro, vamos examinar o estado do exército francês de 1918 a 1936, um período marcado por um declínio gradual da força militar francesa. Logo após a Primeira Guerra Mundial, a França sofreu uma perda de talentos, com muitos oficiais ricos, bem educados e experientes se aposentando. Isso não é inesperado, pois sempre acontece após grandes conflitos, mas os franceses acreditavam que uma paz duradoura havia sido alcançada, confiando que a Liga das Nações poderia evitar novas guerras. Houve cortes massivos no orçamento militar e o tempo de serviço foi reduzido de 3 anos para apenas 1 ano. Esses cortes foram, em grande parte, devido a uma situação econômica precária. Após a Primeira Guerra Mundial, a França estava praticamente falida e, com a Grande Depressão nos anos 1930, nunca teve a chance de se recuperar. Justamente quando a situação da França estava no seu pior momento, a Alemanha começava a se reerguer. O autor Paul Mary escreveu que em 1936 a situação econômica e financeira da França nunca havia sido tão ruim. Esses problemas econômicos, juntamente com o ressurgimento da Alemanha como uma grande potência, enfraqueceram a influência da França. Países como Tchecoslováquia, Romênia e Iugoslávia, que antes eram aliados e parceiros comerciais, começaram a procurar novas alianças. Para complicar ainda mais, os problemas do exército francês foram agravados pelo controle crescente dos civis sobre os militares e a burocracia. Isso aconteceu devido a uma divisão política entre a Frente Popular de extrema esquerda e a coalizão de centro-direita, com ambos os lados tentando garantir o máximo de posições militares possíveis para evitar que o outro usasse o exército contra si. Em resumo, a lealdade era mais valorizada que a competência, resultando em burocratas recebendo todas as promoções. Como consequência, com uma burocracia militar administrada por civis com pouca experiência e a falta de generais experientes, a filosofia militar francesa estava fundamentalmente comprometida. Nos anos 1930, os franceses construíram a linha Maginot, na fronteira com a Alemanha, como parte de sua estratégia defensiva. No entanto, essa linha era uma barreira impressionante, não tanto contra o exército alemão, mas contra a própria compreensão francesa da guerra moderna. Embora aclamada como impenetrável, era impenetrável da mesma forma que o Titanic era insubmergível. Ela tinha suas fraquezas e em 1940 as forças de Hitler conseguiram atravessar a linha pela Floresta das Ardenas, um terreno que os franceses acreditavam erroneamente que impediria qualquer avanço de tanque alemão. Mais uma vez, o problema residia na filosofia militar. A estratégia militar clássica sugere que para vencer é necessário ter uma força superior. Os franceses interpretaram isso como a necessidade
de ter uma força superior ao longo de toda a linha de frente. Em contraste, os alemães concentraram sua força em um ponto específico e estratégico, lançando ataques rápidos e agressivos com veículos leves, bombardeiros de mergulho e caças, todos coordenados. Depois de analisar as filosofias militares francesas e alemãs, vamos comparar os equipamentos militares para entender melhor o impacto na vitória alemã. É possível argumentar que a infantaria francesa era em alguns aspectos superior à alemã. Os franceses não só tinham o maior número de tropas e melhores linhas de suprimento, mas também eram mais motorizados e equipamentos com tecnologia moderna do que acreditava comumente, superando o exército alemão em algumas áreas. Teoricamente, os tanques franceses também deveriam ter uma vantagem sobre os alemães. O tanque pesado Char B1 era praticamente impenetrável pela frente e o tanque médio Sumoa S-35 possuía uma armadura mais resistente que os Panzers alemães. No entanto, os alemães utilizavam seus tanques de maneira mais eficaz. Os batalhões de tanque alemães eram formados por divisões leves e independentes, como mencionado antes. Sua velocidade era usada para surpreender os franceses. Além disso, os tanques alemães eram equipados com rádios, permitindo uma comunicação rápida e eficiente, enquanto os franceses ainda usavam bandeiras, o que tornava a coordenação muito mais lenta. Quanto às forças aéreas, a força francesa estava em desvantagem numérica, apesar de altos níveis de produção de aeronaves. A principal questão era a falta de peças de reposição, o que dificultava a manutenção e reparo dos aviões franceses, impedindo que tivessem prontos para o combate com a mesma rapidez que os alemães. No entanto, os caças franceses geralmente superavam seus adversários alemães, com uma proporção de 2 caças alemães abatidos para cada caça francês. Em suma, embora a França tivesse uma ligeira vantagem em termos de equipamentos militares, essa vantagem foi completamente anulada por uma filosofia militar deficiente. Como discutido anteriormente, a fuga de cérebros contribuiu para a manutenção dessa filosofia falha. Fundamentalmente, o que faltava aos franceses era a imaginação, inovação e vontade de aprender com as lições da Primeira Guerra Mundial. Os franceses foram bruscamente despertados de um sonho de paz que durou tempo demais, acomodados por uma falsa sensação de segurança proporcionada pela Liga das Nações. E bom, entusiastas, quero o seu comentário aí sobre o que você acha sobre essa situação, se você discorda, concorda ou se tem mais algum comentário para complementar esse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos nas próximas aventuras históricas.